Estamos neste domingo reunidos, embora que cada um de nós, ou cada um de vocês, em seu lar, no conforto do lar, junto aos familiares, eu quero convidar a você tomar a sua Bíblia, abri-la no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme São Marcos escreveu. Chame o seu cônjuge, chame o seu filho, chame a sua filha e vamos meditar juntos na palavra de nosso Senhor Jesus. Evangelho de Jesus, conforme São Marcos escreveu, o capítulo 10. Evangelho de nosso Senhor Jesus, conforme São Marcos escreveu, capítulo 10, a partir do verso 35. Nós vamos fazer uma leitura até o verso 45, e eu convido você a tomar a sua Bíblia e lermos juntos no texto que nós meditaremos nessa noite. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Queridos, eu convido você para fazermos mais uma oração, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine. Amantíssimo Deus, nós estamos em Tua presença e meditando na Tua palavra. Rogamos que o Senhor, por meio do Seu Santo Espírito, ilumine o nosso entendimento, a fim de que nós possamos, ó Deus, ousadamente pregar, anunciar o Teu precioso e poderoso Evangelho. Ainda, Senhor, em Tua presença, rogo-te que catives a mente e o coração daqueles que nos ouvem, daqueles que estão em casa,
ou até mesmo no trabalho, Senhor, cativa suas mentes e seus corações para o poder e pelo poder da tua preciosa palavra. Em o nome de Jesus Cristo nós te pedimos e já te agradecemos. E graças a Deus. Meus amados irmãos, desde que os 12 apóstolos, aqueles que Jesus chamou pessoalmente da multidão dos discípulos, desde que Jesus os chamou para segui-lo, Jesus deixou bem claro que o propósito da sua encarnação era a cruz. E durante 3 anos, eles seguiram o Mestre, eles viram a sua glória, eles ouviram os seus ensinos, eles contemplaram a palavra de Deus encarnada entre eles, anunciando o evangelho da graça, o evangelho da justiça de Deus. Eles ouviram as doces palavras de Jesus, as poderosas palavras do evangelho, altissonantemente sendo proclamada, ou sendo proclamado pelo nosso bendito Redentor, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho este que fala-nos do reino de Deus. Evangelho este que anuncia-nos o reino de Deus vindo até nós, resgatando-nos do reino das trevas e nos transportando para o reino da luz, o reino do amor, da graça e da justiça de Deus. No entanto, amados irmãos, o que nós percebemos é que no decorrer desta caminhada de Cristo até a cruz, muitos deles foram tentados por não compreenderem a natureza essencial do Evangelho, por não compreenderem o significado do reino de Deus e, sobretudo, por não compreenderem a natureza do seu chamado, a natureza do discipulado cristão. Esse texto, meus queridos irmãos, nos trazem lições valiosas para a nossa experiência cristã, a fim de que nós, para não sermos conduzidos por nossa própria ignorância e insensatez diante das bênçãos preciosas do Evangelho ao nosso coração. Eu quero, portanto, nesta noite compartilhar com você 4 lições que esse texto nos ensina. Primeira lição que esse texto certamente nos revela é que nós devemos compreender a nossa incapacidade de orarmos como convém. A palavra de Deus, amados irmãos, nos revela nesta perícope que nós lemos, que aproximaram-se de Jesus Tiago e João, os filhos do trovão, os filhos de Zebedeu. Aproximam-se de Jesus e diz-nos o texto bíblico que eles fazem um pedido ousado para Jesus. No versículo de número 35, a palavra de Deus assim está escrito: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir.
E ele lhes perguntou: o que quereis que vos faça? No verso 37, a palavra de Deus nos diz: responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Meus queridos irmãos, percebam como Tiago e João aproximam-se de Jesus com um pedido insensato. Como eles aproximam-se de Jesus com uma oração insensata, incoerente. O próprio texto em si nos revela a insensatez de Tiago e João a fazerem este a Jesus. Meus queridos irmãos, isso nos lembra que muitas das vezes as nossas orações são permeadas de insensatez e são muitas das vezes obscurecidas pela nossa ignorância espiritual. É o que nós percebemos no texto. Muitas das vezes, amados irmãos, nós não sabemos orar, e não sabemos orar como convém. Nos aproximamos de Jesus com pedidos que muitas das vezes expressam apenas os nossos interesses pessoais, com pedidos revestidos de egoísmo, com pedidos que apenas explicitam os nossos anseios e os nossos desejos mais egoístas. Lembremos-nos do que o irmão do Senhor Jesus, Tiago, escreve na sua epístola, no capítulo 4, a partir do versículo 2 e versículo 3. Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele assim diz: vocês pedem e não recebem, e não recebem porque vocês pedem para usufruir e esbanjar os vossos próprios deleites nos vossos próprios prazeres. Meus queridos irmãos, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, aproximam-se de Jesus, fazendo-lhe um pedido, rogando-lhe, fazendo-lhe uma oração. Mas a oração destes discípulos, a oração de Tiago e João, é uma oração permeada de egoísmo. Muitas das vezes, meus irmãos, a semelhança de Tiago e João, nós também nos aproximamos de Jesus com pedidos que revelam simplesmente ou absurdamente os nossos interesses pessoais, os nossos prazeres egoístas. Muitas das vezes nos aproximamos de Jesus com orações que apenas explicitam, revelam o quanto nós desejamos que Deus atenda aos nossos caprichos, como se Deus fosse um gênio da lâmpada e estivesse de prontidão e à disposição de atender as nossas orações e os nossos pedidos mais egoístas e que explicitam os nossos caprichos mais secretos. Meus queridos irmãos, tal compreensão, tal percepção acerca da oração, ela é equivocada. Não encontra fundamento no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A oração não é um meio para que nós alcancemos de Deus os nossos desejos, os nossos anseios. Deus não é, como disse há pouco, nenhum gênio que está à nossa disposição
para realizar os nossos desejos, para realizar os nossos sonhos e para os nossos caprichos. A palavra de Deus nos diz, no texto da nossa meditação, que Jesus se dirige a Tiago e João e diz-lhes no verso 38, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não sabem o que pedem. E isto, amados irmãos, lembra-nos da nossa fraqueza humana, da nossa debilidade, da nossa ignorância espiritual. E é tão somente por isso que a palavra de Deus nos diz, quando o apóstolo São Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, quando ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve aos crentes de Roma, dizendo-lhes: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ora, amados irmãos, São Paulo em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 6, ele vai descrever a condição humana usando 4 expressões. Ele diz-nos que nós somos ímpios, ou éramos ímpios, fracos, pecadores e inimigos de Deus. Ora, meus queridos irmãos, se estas expressões explicitam aquilo que nós éramos sem a graça de Deus, sem a habitação do Espírito da vida, devemos então, amados irmãos, compreender que ainda, apesar de sermos renovados pelo poder do Espírito Santo, ainda há em nós uma fraqueza e uma ignorância própria da nossa condição humana. E é exatamente por causa da nossa fraqueza e da nossa ignorância que nós precisamos da assistência do Espírito Santo, que nós precisamos da graça do Espírito Santo, que nós precisamos da obra operosa do Espírito Santo em nós. O Espírito que habita em nós, o Espírito que nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça, o Espírito Santo que nos vivificou, o Espírito Santo que nos anima dia após dia, nos santificando, nos guiando na verdade, Ele que habita em nós, que nos assiste, que nos ajuda em nossas fraquezas. E nos assiste, amados irmãos, inclusive na oração. Pois é o Espírito Santo, nos diz o apóstolo São Paulo, que nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Portanto, o Espírito Santo que habita em nós, é Ele que com gemidos inexprimíveis intercede por nós e conduz as nossas orações à presença de Deus, moldando-as segundo a vontade de Deus. Ora, meus queridos irmãos, isto não significa que nós não devemos orar pelas nossas necessidades. Isso não significa que nós não devemos nos aproximar de Deus rogando pela nossa subsistência cotidiana. O próprio Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículo 9, que nós devemos orar para que o Senhor, na sua providência graciosa, nos conceda o pão de cada dia. Todavia, amados irmãos,
nós devemos discernir entre aproximar-se de Deus orando pelas nossas necessidades básicas, triviais para a nossa subsistência, e aquelas orações ou aqueles pedidos que apenas expressam os caprichos da nossa natureza egoísta e pecaminosa. Segunda lição que nós encontramos revelada nesse texto é de que devemos submeter as nossas orações à vontade de Deus. Nós encontramos essa lição implícita no texto. Jesus censura Tiago e João por fazerem um pedido que visava apenas os interesses de ambos. Interesse este, amados irmãos, que nasceu, segundo o relato de Mateus, o texto paralelo, no capítulo 20, do verso 20 a 28, no coração da mãe de Tiago e João. Provavelmente, ela suscitou no coração de Tiago e João este pedido que os mesmos fazem a Jesus. Mateus nos diz, no texto paralelo, que foi a mãe de Tiago e João que fez esse pedido a Jesus. Ora, meus irmãos, certamente uma mãe deve se aproximar de Jesus intercedendo pelos seus filhos. Todavia, esta intercessão, ela deve ser, sobretudo, fundamentada na consciência de que agora toda a nossa vida, ela é uma vida rendida à vontade de Deus. De que todo o nosso ser, de que todas as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos desejos, os nossos anseios devem estar em submissão à vontade de Deus, de nosso Deus todo gracioso que nos amou em Cristo Jesus. A palavra de Deus para você, mãe, é que você continue a interceder pelos seus filhos, continue a aproximar-se de Deus intercedendo por eles, orando em favor deles, mas sempre lembre que ao orar em favor dos seus filhos, a interceder na presença de Deus pelos seus filhos, você deve submeter a sua oração à vontade de Deus. Semelhantemente, cada um de nós, à semelhança de Tiago e João, podemos no decorrer da caminhada, da experiência cristã, sermos tentados, sermos compelidos por nossa natureza pecaminosa, que ainda habita o nosso ser, a fazermos orações interesseiras, a fazermos pedidos caprichosos. No entanto, nós aprendemos com a palavra de Deus, nós aprendemos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que as nossas orações devem estar submissas à vontade de Deus. Amados, a oração jamais pretendeu ser um meio para que os nossos caprichos fossem atingidos ou fossem consumados, para que os nossos interesses egoístas ou que os nossos sonhos e caprichos fossem atendidos por Deus. Pelo contrário, o ensino do Evangelho da Graça é de nos revelar que as orações são meios pelos quais Deus quer que nós vivamos e exerçamos, sobretudo, a consciência de que agora todo o nosso ser, tudo aquilo que constitui a nossa vida deve nos conduzir a uma obediência plena, a uma submissão plena à vontade de Deus.
Seguir a Cristo, meus irmãos, implica, sobretudo, em deixar de seguir, de cursar, de andar nos meus próprios caminhos, de seguir a minha própria vontade, de palmilhar o caminho dos meus interesses, dos meus caprichos. Seguir a Cristo significa, amados irmãos, render-se total e integralmente à vontade de Deus. O nosso bendito Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 5, concede-nos algumas instruções acerca da oração. Ele diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha e orarás a teu Pai, que está em secreto, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Percebam, amados irmãos, o que Jesus está dizendo, sobretudo, é que na experiência cristã, a oração não deve ser um espetáculo público, não deve ser um meio de fazermos marketing de nossa própria espiritualidade e piedade. Nós devemos entrar no quarto, num lugar secreto, e o Deus que está em secreto, observe o que o texto diz, está em secreto, num lugar secreto. E então devemos orar ao Deus que está em secreto, e Ele nos ouvirá e nos responderá. Esse texto também, Jesus nos ensina, amados irmãos, que nós não devemos orar com vãs repetições. Diz-nos o Senhor Jesus no versículo 7, como os gentios, que presumem que pelo muito falar, pelo muito repetirem, pelo muito persistirem, serão atendidos. E talvez você esteja se perguntando em casa: mas pastor, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar com perseverança. Certamente, eu digo que você está certo. No entanto, amados irmãos, o que Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos é que nós não devemos orar, ou fazer da oração e das repetições e da perseverança na oração um meio para alcançar os meus desejos pessoais, para alcançar os meus caprichos, para que Deus atenda aos meus anseios individuais, aos meus anseios egoístas. Porque as nossas orações, elas devem estar submissas à vontade de Deus. É isso que Jesus nos ensina no sermão da montanha,
Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, Jesus ensina os discípulos a orarem. E diz-lhes: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. O apóstolo São João, quando escreve a sua primeira epístola, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, no capítulo 5 e o versículo 14, ele assim escreveu: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ora, vejam, amados irmãos, a relação entre o verso 14 e o verso 15 desta carta do apóstolo São João, no capítulo 5. Ele diz: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Deus não ouve oração que não seja segundo a sua vontade. Deus não ouve orações que são permeadas, envoltas de egoísmo e de interesses próprios, de interesses escusos. Deus ouve oração que é segundo a sua vontade. E é exatamente por isso que o apóstolo São João nos diz: esta é a confiança. João diz que nós devemos confiar que Ele nos ouvirá se orarmos segundo a sua vontade. E quando oramos segundo a sua vontade, São João diz não somente que Deus nos ouve, mas sobretudo que Ele nos concederá aquilo que pedimos segundo a sua vontade. Amados irmãos, você que tem orado, você que tem buscado a presença de Deus, você que tem dobrado os seus joelhos, você que tem vertido as suas lágrimas na presença de Deus, você que tem orado com essa consciência do Evangelho, de que a oração não é um meio para alcançar interesses pessoais, mas para me moldar a vontade de Deus, para moldar a minha vontade, a sua vontade, a vontade de Deus. Você que tem orado com esta consciência, saiba, segundo a palavra de Deus nos afirma, Deus está ouvindo a tua oração. E Deus certamente haverá de respondê-la e de atendê-lo segundo a sua graciosa e poderosa vontade. Precisamos orar segundo a vontade de Deus. É exatamente por isso, amados, penso eu, que o apóstolo São Paulo exorta os crentes de Éfeso, no capítulo 6, versículo 18, a orarem no Espírito. Orar no Espírito, irmãos, não é orar em línguas. Orar no Espírito, amados irmãos, não é orar com alguma expressão mística ou a partir de alguma experiência espetaculosa. Não, orar no Espírito é orar submetendo-se à vontade de Deus. Orar no Espírito é orar segundo a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo, que é Deus, que habita em nós e que nos ajuda em nossas fraquezas, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis em nossas orações, Ele conduz as nossas orações, não aquelas que
que visam os nossos interesses pessoais, mas aquelas que estão moldadas à vontade graciosa e soberana de nosso Deus. Terceira lição que esse texto certamente nos ensina é que nós devemos compreender a natureza do discipulado cristão. Quando Pedro, ou melhor, quando Tiago e João, os filhos de Zebedeu, aproximam-se de Jesus com este pedido de assentarem-se um à direita e o outro à esquerda de nosso Senhor Jesus na sua glória, Jesus os censura, Jesus os repreende, dizendo-lhes no verso 38, vós não sabeis o que pedis. E então faz-lhes uma pergunta, podeis vós beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que eu sou batizado? Que cálice era este que Jesus se referia? E que batismo era este que Jesus se referia? Meus amados irmãos, Jesus estava falando do cálice da ira de Deus. Haveria de bebê-lo com toda a intensidade e integralmente, completamente, no Calvário, quando ele voluntariamente entregou-se para morrer pelos nossos pecados. A ira de Deus fora derramada sobre o nosso bendito Redentor. Neste aspecto, amados irmãos, o texto está nos ensinando uma verdade sobre a morte de Jesus. A morte de Jesus, ela foi expiatória. A morte de Jesus, ela foi vicária. E neste aspecto, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu ou qualquer outro dos discípulos, nenhum deles poderia beber deste cálice. O cálice que o Pai preparou para o seu Filho, que no tempo e na história morreu pelos nossos pecados. Morreu para a nossa salvação, morreu a nossa morte, sofreu a nossa condenação, levou sobre si as nossas mazelas, a nossa ignomínia, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e fora derramado sobre ele, e fora nas suas pisaduras que eu e você fomos sarados. Neste aspecto, nem Tiago, nem João, nem qualquer outro dos discípulos poderia beber o cálice que Cristo haveria de beber. Nem mesmo sofrer o batismo que Cristo haveria de sofrer. O batismo da morte. O batismo da imersão nas trevas da morte, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. No entanto, amados irmãos, me impressiona que Jesus parece estar dizendo no versículo 39 que eles haveriam de beber o cálice e também de sofrer o batismo que Jesus haveria de sofrer. E nesta perspectiva, amados irmãos, eu chamo a sua atenção para que nós entendamos aqui um aspecto importante do que Jesus está nos ensinando. Eu penso que Jesus aqui nos ensina sobre a nossa identificação com Cristo.
Ser discípulo de Cristo, irmãos, significa, sobretudo, se identificar com Cristo, caminhar com Cristo a tal ponto que eu me confunda com Ele, que eu esteja sendo moldado à imagem dEle, que eu seja transformado a cada passo da experiência cristã à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse aspecto de identificação, nós devemos sofrer com Ele, para com Ele sermos glorificados. O que Jesus censura aqui, amados irmãos, Tiago e João, foi a ideia equivocada que eles nutriram em seus corações de usufruírem da glória antes da cruz, de experimentarem a glória antes da cruz. Aqui, amados irmãos, está posto uma vez mais a teologia da glória e a teologia da cruz. No decorrer da nossa caminhada, nós somos tentados, amados irmãos, a desejar glória, a desejarmos, amados irmãos, o triunfo neste mundo. E muitas das vezes isso acontece conosco, nós que somos pastores. E eu me dirijo a você, meu irmão, meu colega de ministério. Como muitas das vezes nós somos compelidos ao ministério com intenções equivocadas, com perspectivas e expectativas equivocadas, nutridas em nosso coração, de experimentarmos a glória do ministério, quando esquecemos que essencialmente o discipulado é um chamado para a cruz, é um chamado para sofrermos a semelhança de Cristo, para sofrermos nos identificando com Ele, pois jamais experimentaremos da glória sem contudo provarmos do sofrimento, da cruz, a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que quando Jesus falou-nos do discipulado, Ele assim nos diz em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e então siga-me. Seguir a Cristo, amados irmãos, implica em caminhar, conduzindo a cruz. Jesus aqui está rumo a Jerusalém. A sua morte se aproxima. Ele haveria de ser entregue aos seus algozes para morrer a nossa morte, para sofrer a nossa condenação. Ele está seguindo em direção à cruz. E portanto, amados irmãos, nos ensina o nosso bendito Redentor que o discipulado implica em caminhar em direção à cruz, onde nós também devemos ser crucificados, não crucificados como Jesus foi, mas sermos crucificados em nosso ego, em nossas vontades, em nossos caprichos. Devemos morrer para nós mesmos, para vivermos para Deus, para ressurgirmos para uma nova vida, onde experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, onde refletimos através da nossa conduta, da nossa experiência cotidiana, a graça, a glória e a presença de Deus em nossa vida. Eu quero lembrá-los
as palavras do apóstolo São Paulo, quando este escreveu aos Romanos, no capítulo 8 e o versículo 17. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu aos crentes de Roma, dizendo-lhes: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Queridos irmãos, Tiago e João queriam usufruir da glória sem a cruz. Mas não há, amados irmãos, a glória sem a cruz. A glória da eternidade. A glória da bem-aventurança presença de Deus. Da bem-aventurada presença de Deus. A glória da comunhão plena e eterna com Cristo. Não há como nós experimentarmos esta glória vindoura sem experimentarmos, sem nos identificarmos com Cristo, sofrendo com Ele. Mas veja, no verso 18, seguinte do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, ele escreve, compelido, dizendo: porque para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não haverão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meus queridos irmãos, não podemos negar que há uma glória para o povo de Deus, que há uma glória para aqueles que foram amados e resgatados pelo poder do Evangelho. Mas certamente essa glória não é aqui. E certamente, amados irmãos, esta glória não pode ser experimentada, usufruída na sua plenitude e inteireza, sem que nós provemos a cruz, sem que nós experimentemos o sofrimento não vicário, porque este somente o Cristo sofreu, mas o sofrimento querigmático, o sofrimento de testemunho, o sofrimento que proclama silenciosamente e altissonantemente o evangelho da graça de Deus para todos os povos. Talvez você esteja nesse momento dizendo que a sua cruz é pesada. Mas o peso da cruz é o peso do nosso ego. Ego este que precisa ser crucificado. Ego este que precisa ser mortificado para que nós vivamos para Deus. Em Lucas 9, a partir do verso 24, Jesus continua falando aos seus discípulos acerca do discipulado e então diz-lhes: pois quem perder a sua vida, achá-la-á, mas quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. O que Jesus nos ensina, amados irmãos, é que para ganhar no reino de Deus, nós precisamos perder. Perder aquilo que nos é muito caro, que somos nós mesmos, as nossas paixões, os nossos caprichos, os nossos interesses. Nós vivemos, irmãos, numa sociedade antropocêntrica e individualista, egocêntrica. E
muitos que se dizem evangélicos beberam um cálice misturado, envenenado, ao afirmarem que a vida cristã, ou que o meu relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus, é tão somente para Deus atender os nossos caprichos, ou para nos auxiliar nas nossas grandes virtudes, ou em nossas virtudes. Amados irmãos, esta perspectiva não encontra guarida, não encontra fundamento no Evangelho da graça de Deus. Seguir a Cristo implica em renúncia, implica em rendição. Mas percebam, amados irmãos, o que me impressiona é que a insensatez de João suscita no colégio apostólico, suscita nos 10 apóstolos, entre os seus irmãos, uma indignação. Olha o verso 40, diz assim: quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Percebamos, amados irmãos, que os outros 10 ficaram indignados com Tiago e João. A insensatez do nosso coração pode provocar dissensões, divisões, indignação. Eles não haviam compreendido o discipulado, não haviam compreendido o reino de Deus. Eles estavam com Cristo, eles andavam com Cristo e até mesmo eram íntimos de Cristo. Lembremos-nos que é Tiago e João que, juntamente com Pedro, sobem ao cume do Monte Hermon e diante deles Jesus é trasladado. Lembremos-nos que no Getsêmani Jesus chama para junto de si a Pedro e João. Lembremos-nos que quando Jesus chega na casa daquele chefe da sinagoga, cuja filha estava morta, Jesus chama para o quarto Pedro, Tiago e João. Eles eram íntimos de Jesus, eles eram muito próximos de Jesus, e ainda assim, a oração deles, o pedido deles, é um pedido insensato. Vejam, amados irmãos, não é porque você ora muito, não é pelo muito orar, não é pelo muito buscar a Deus, não é pelo muito que você se lança na presença de Deus, que isso vai tornar você perfeito. Continuamos imperfeitos. No entanto, amados irmãos, a promessa do Evangelho é que na glória todas as nossas imperfeições serão removidas e seremos semelhantes a Cristo, porque assim como Ele é, nós o veremos. Diz-nos São João
a sua primeira epístola, no capítulo 3, e o versículo 2. Mas há uma quarta lição que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que nosso texto, esse texto que nós estamos meditando, nos ensina. Nós devemos compreender que nós fomos chamados para servir. Servir uns aos outros. O texto nos revela, amados irmãos, a ocasião em que os 10 apóstolos se indignam com Tiago e João diante do pedido insensato dos mesmos. Então Jesus, percebendo a indignação dos outros discípulos, e sabiamente, graciosamente, ele intervém, ele interrompe, e diz-lhes, chamando-os para junto de si: vocês sabem que a dinâmica do mundo é que os governadores dominem sobre vós, que os maiorais exerçam autoridade e façam cumprir a sua vontade em detrimento da vontade dos outros. No entanto, no reino de Deus, a dinâmica é diferente. No reino de Deus, a excelência não está em quem domina, a excelência está em quem serve ao próximo. Jesus, então, se coloca como exemplo, como arquétipo, como modelo maior de serviço, de entrega ao outro. Jesus nos ensina, amados irmãos, que o Evangelho não é egocêntrico, o Evangelho é outrocêntrico. O Evangelho nos ensina a servirmos não a nós mesmos, mas servirmos o nosso próximo. Mesmo que esse servir ao outro implique em anular os meus desejos, em mortificar as minhas vontades, em anular o meu ego em favor do outro. É isso que o apóstolo São Paulo nos ensina, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2. No versículo 3 e 4 ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E ainda, na mesma epístola, Paulo lembra-nos de Jesus, do sacrifício de Cristo, do exemplo de Cristo. Por isso ele diz no verso 5, tende em vós o mesmo sentimento, ou seja, a mesma disposição que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e conhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Percebam, amados irmãos, como também nesse texto, Paulo fala-nos da humilhação e da exaltação de Cristo, pois nos versos seguintes ele diz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, lhe concedendo o nome que está acima de todo nome. Nome este que toda língua haverá de confessar, e todo joelho haverá de se dobrar para a glória de Deus. Meu amado,
E minha amada irmã, não há teologia da glória sem teologia da cruz. E no decorrer dessa caminhada cristã, a teologia que permeia a experiência cristã é a teologia da cruz. Mas já usufruímos a teologia da glória, porque ansiamos em nosso coração, anelamos em nossa alma a glória que nos está proposta. A glória vindoura da vida eterna. Seremos glorificados, e aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, e o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão do pecado é a morte, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos libertou da lei do pecado e da morte. Oh, queridos irmãos, esta é a glória que nós anelamos. Esta é a glória que nos está preparada, diz Jesus no verso 40. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Paulo nos diz, escrevendo aos Efésios, que nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso, meu amado irmão, entendamos que seguir a Cristo é levar a cruz que deve crucificar o nosso ego, nos identificando com Cristo para que o nosso sofrimento proclame, anuncie a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E anelamos com muita expectativa a glória que em nós e para nós há de ser revelada. Que Deus em Cristo muito te abençoe.